Bem, a gente falou nos programas anteriores justamente da ação, do cuidado, melhor dizendo, que o magnetizador deve ter, né? Entramos nessa parte mental, das emoções, entramos nessa questão da fé, que a gente já falou muito aqui no programa, a vontade, a gente já falou com Deleuze milhões de vezes, o saber, que eu sempre bato nessa tecla, né? Ter consciência. E aí, para encerrar essa série de 3 programas falando desse tema, a gente não podia deixar de fora justamente qual a posição daquele que é assistido, né? Das condições necessárias daquele que vai ser magnetizado. E aí eu trouxe algumas observações que alguns magnetizadores até vão se identificar, né? Porque é muito comum começar você com magnetismo e a pessoa, né, com certo tempo desiste por não ter paciência, né? Os protocolos às vezes requerem um certo tempo e aí há uma série de situações ali no meio, inclusive Afonso Pierre fala disso, né, nessa parte do livro, dessas condições, né, que aquele que está sendo assistido precisa ter, né, para receber o magnetismo. E a gente sabe que tem reações, né, tem um acompanhamento que a gente precisa ter, principalmente com a depressão, que é o máximo de cuidado que a gente tem aqui no NIPS, né, principalmente com o TDM1, e aí se leva tempo para poder fazendo esse protocolo para depois entrar, né, dando sequência. E aí ele começa assim: ninguém é refratário à influência magnética, e do mesmo modo que qualquer indivíduo pode magnetizar, todo indivíduo é magnetizável. É bastante para aproveitar na mais larga escala os efeitos salutares do magnetismo. Colocar-se nas condições de receptividade às mais favoráveis. Essas condições são todas de ordem moral, né? E a gente já falou isso em alguns programas, a simpatia que se deve ter entre ambos, a confiança e agora a paciência. A gente vai retornar um pouquinho, mas agora sobre o magnetizado, né? Não o magnetizador. Então, colocar-se em condições de receptividade. Sempre que alguém chega aqui no NIPS, eu sempre explico o que é o magnetismo. Faço um apanhado assim, bem resumido, aquele resumão do que é o magnetismo. Como é o processo do magnetismo, quais as condições necessárias, né, para que ele fique receptivo, né? E aí ele vai trazendo durante todos os tratamentos dele um feedback de como ele se sentiu durante a semana, né? E a gente tem um curto diálogo porque ele já tem passado na sala anterior com a psicóloga. Ele só traz para mim as condições. E aí eu vou explicando para ele justamente que é um processo, né, em que a gente vai aplicar os dispersivos, vai limpar a aura dele, vai focar em alguns chakras, e aí, claro que a gente tem que explicar o que é um centro de força ali devagarzinho, para que ele vá entendendo. E aí ele vai dando um feedback também ao final de cada, né, procedimento que a gente faz. Isso eu não entro em muitos detalhes na vida dele, mas também eu gosto sempre de receber esse feedback. E aí vai condicionando o quê? Aquele diálogo, né, fraterno, que a gente vai conseguindo a confiança, né, e ele também vai entendendo que é um processo que exige muita, mas muita paciência.